Nós, os seres humanos, nos perdemos, né? Nesse nosso viver, nessa nossa caminhada, temos nos perdido. Podemos perguntar, nos perdido de quê, né? Temos nos perdido de nós mesmos, né? Não estamos encontrando aquilo o qual fomos destinados a ser. Então o ser humano se vê confuso em meio, né, a diversidades, circunstâncias, tribulações, né? Esse ritmo acelerado de viver, né? Então o ser humano se encontra, na verdade, perdido mesmo, né? Às vezes não reconhecemos, né, que estamos perdidos, mas estamos, né? Sem um Deus, sem sabedoria, sem vida em abundância, né? Vamos vivendo por viver, vamos se dizer assim, vivendo por viver, né? Vai passando nossos dias, né? Aquelas rotinas, né? Nosso cotidiano, fazemos praticamente as mesmas coisas, não andamos em novidade de vida, né? Quando deveríamos andar, quando deveríamos ter paz, alegrias, né? Saborear a vida, contemplar as coisas belas, né? Então precisamos nos abrir, né? Abrir os nossos ouvidos, nossos olhos, né? O nosso entendimento, né? Trazer o conhecimento, o entendimento que é as escrituras se encarnando na gente, né? Então a gente vai trazendo essa vida de volta, né? Vamos recuperando, né? A nossa alma, a nossa essência, os nossos caráteres, valores, né? Que foi se perdendo nessa caminhada, nesse nosso viver, né? E o ser humano não alcança o que almeja verdadeiramente, porque o ser humano, às vezes, se enriquece de coisas materiais, se enriquece de conhecimentos, de inteligências, mas ele não se enriquece de essência, né, de caráter, de valores, ele não se enriquece daquilo que ele precisa ser rico, né? Porque às vezes temos definição de riqueza como bens, né? Aquilo que eu possuo, né? Mas às vezes o ser humano tem tantas essas coisas, mas não tem o que realmente precisava ter, né? Não tem sabedoria, não tem alegria, não tem paz, não desfruta, não saboreia, não contempla, né? O ser humano vai vivendo essa aceleração, né? Esse ritmo acelerado de viver, né? Como fosse um robô, mecanicamente se vive. Pode-se dizer que fazemos as coisas no automático, como se fosse, né? Como se fôssemos um robô mesmo, algo mecânico, né? Isso é muito ruim para o ser humano, tem destruído o ser humano, né? O ser humano vai se destruindo sem perceber, né? Quando dá por fé, já é tarde. Quando ele acorda, talvez não saiba mais o que fazer, né? Então precisamos nos voltar, né? Ao conhecimento, ao entendimento, ter uma mente, né, renovada, transformada devemos ter uma renovação de mente, né? E para termos essa renovação de mente, aonde está? Onde eu posso encontrar algo que me transforme por uma renovação de mente, que eu tenha novos pensamentos, novas imaginações, que eu possa pensar, né, realmente, porque o ser humano, ele não é o pensamento, o ser humano é o que ele pensa, né? Na verdade, temos pensamentos, mas o que é o ser humano? Como o ser humano se forma, né? O ser humano, se ele não é o pensamento, mas ele é o que ele pensa, né? É desta forma, o ser humano não é o pensamento, mas dependendo do que ele pensa, ele se torna, porque ele passa a imaginar, depois ele cria, né? E passa a existir. Ali no reino de Deus, quando nós vamos adentrando, buscando o reino de Deus e a sua justiça, como está escrito, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós vamos tendo uma transformação pela renovação de mente. Então, está ali a mente de Cristo. Esta mente, ela vai nos transformando para que voltemos à nossa essência, aos nossos valores, aos nossos propósitos, aquilo que realmente viemos, né, para ser, para viver, para contemplar, para desfrutar, né? Por isso que está escrito, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu vim para que tenham vida em abundância. Vinde a mim os cansados e oprimidos, né, que eu vos aliviarei, né?
Então está escrito, quem crê em mim, como diz as escrituras, fluirão do seu interior rio de água viva. Então quantas maravilhas, quantas coisas boas tem a sabedoria de Deus para nos dar. Mas nós temos que buscar, nós temos que querer conhecer esse braço estendido, essas mãos fortes de um Deus todo-poderoso, porque Ele quer nos tirar do Egito, desse mundo perdido que a gente foi adentrando, foi construindo e constituindo em nós, né? Através de tradições, de condicionamentos, de crendices, de religiosidade, né? De ensinos, né? Do que fomos feitos, né? Pelos ambientes a qual moramos, a qual nos alimentamos, seja pelo ver, pelo ouvir, pelo tocar e o andar. Então, precisamos dos bons alimentos, né? Precisamos nutrir uma fé genuína, verdadeira, num Cristo, uma mentalidade, encarnando essa mentalidade, porque as Escrituras é uma encarnação, né? É um verbo. Deus se faz no ser humano, na fraqueza da carne, porque o amor de Deus, está escrito que ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, o amor de Deus nos aperfeiçoa, se começarmos a adentrar as Escrituras. Esse fato de amar uns aos outros é quando eu vou me voltando, né, para o secreto, para o que está ali no secreto, para que eu entre ali, nesse lugar, para que eu descubra o que está ali no secreto e traga em público, para que Deus, o Deus que está ali no secreto, se faça no meu ser. Aí eu possa contemplar as maravilhas de um Deus se formando em mim, porque Ele é o verbo que se faz carne, né? Então, nós não temos um Deus, nós temos que formar Ele. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus no princípio. Então, nós temos que principiar, né? Esse adentramento ali nas Escrituras, nós temos que começar a ter uma vida no secreto para trazermos o que está ali em público, né? O que os olhos não viu, o que os ouvidos não ouviram, nem chegou no coração do homem, para que a gente se encontre, para que a gente se reconheça, para que a gente viva verdadeiramente uma vida em abundância, que é o que nos falta, é o que tem destruído o ser humano, essa falta de formar um Deus em si, né? Porque nós ficamos muito ali, condicionamentos, crendices, religiosidades, padrões, tradições, e isto me faz inimigo de Deus, porque isso me separa de Deus, porque não é verdade, né? Conhecereis a verdade os libertará, e a verdade está ali, nas Escrituras, no Velho e no Novo Testamento, quando eu passo a nascer da água e do Espírito, Asican, Gondefé.